Já estamos de volta, o nosso Ver Mais para falar agora sobre exercício. Vamos levantar do sofá e mexer essa vida. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a falta de atividade física é o quarto principal fator de risco de morte no mundo. E aproximadamente 3,2 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência disso. A gente não quer passar por isso, né? Maus hábitos, sedentarismo, fazem mal para o corpo e para a mente também, né? E se a população está envelhecendo e atingindo maior longevidade, não dá para fazer isso sem saúde. Qualidade de vida é o essencial. Então, que tal colocar uma meta na sua vida? Eu vou bater um papo agora com o pessoal aqui que vai nos dar esse estímulo. É a personal trainer Stephanie Raidorn, espero não errar o nome, né? E também a nutricionista esportiva funcional Luana dos Santos. Sejam bem-vindas. A mulherada tomando conta aqui. Boa tarde. Meninas, tudo bem? Tudo certo, Gi. Olha, eu canso de falar que exercício é importante, mas eu sei que não é fácil. Aí eu queria começar para vocês, perguntando, tem uma dica assim, gente, se você começar a fazer isso, se você adotar essa rotina na sua vida, isso vai te ajudar a manter um hábito saudável, exercitando e comendo direitinho? Com certeza. É importante a gente sempre persistir, né? Tudo que a gente começa e não começa a ter uma rotina, a gente não cria o hábito. Então é importante a gente ter a repetição. Por mais que aconteçam problemas na nossa vida ou contratempos, é importante a gente persistir. Tá o tempo inteiro insistindo até a gente ter o hábito de realmente estar conseguindo fazer o exercício físico e até mesmo mantendo a alimentação mais saudável. Eu digo sempre que a dieta começa no mercado. Exatamente. E assim, o que é bem importante, Gi, por isso que a gente tem os dois profissionais aqui, que é o profissional de educação física e o nutricionista, né? Não adianta a gente só fazer o exercício físico e depois compensar na comida. Não adianta só a gente ter uma alimentação saudável e não fazer o exercício físico. Então é por isso que a gente está sempre aliando aqui os dois, as duas áreas. A gente estava falando no bloco anterior justamente de doenças crônicas, doenças degenerativas. O exercício, ele tem esse lado também de ajudar a manter essa máquina que é o nosso corpo funcionando direitinho. Sim, com certeza. É importante a gente estar sempre... como a gente imaginar um carro. Se a gente deixar o nosso carro parado na garagem, ele acaba dando problema. Então, se você tentar muito tempo deixar ele parado, se você tentar bater, ele não vai ligar. Então, a gente precisa estar fazendo manutenção, a mesma coisa com o nosso organismo. Se a gente estiver sempre fazendo exercício, nos alimentando bem, então o nosso corpo ele acaba durando mais tempo. Então, a gente precisa cuidar, sim, do nosso corpo e a gente cuida muito bem dele, fazendo exercício e se alimentando bem. Perfeito. A gente sabe que correr se tornou ainda bem, um hábito que as pessoas estão querendo sempre estar aí, pegar o tênis, colocar uma roupa, e acho que é o exercício talvez que mais democrático, né? Você vai onde você quiser, sobe, desce, onde quiser. A corrida, ela exige alguns cuidados? A gente pode, assim, eu quero fazer exercício, eu vou correr então. Eu acho importante a gente ter cuidados com a corrida, principalmente com relação ao calçado, ter cuidados com fortalecimento muscular. Então a gente pensa que é simplesmente chegar e correr, mas talvez se você estiver muito acima do peso, a corrida pode ser não tão boa para você, pode ser que outra atividade seja melhor. Tem que avaliar tudo isso, né? Tem que avaliar sempre. Lu, pra gente começar a fazer o exercício, tem que pensar no que eu vou comer antes e depois. Isso vai ser totalmente fundamental pro resultado. Exatamente. É bem importante a gente lembrar sempre, né, em qualquer exercício físico, nunca fazer o exercício físico em jejum. A gente tem uma janela legal de até 2 horas. Isso vai variar o tempo de acordo com cada indivíduo, mas de 1 a 2 horas é legal a gente estar se alimentando antes de fazer o nosso exercício físico. Fontes de carboidratos são muito importantes, né, pra gente ter energia constante para fazer esse exercício físico completo. Então, de 1 a 2 horas antes a gente fazer a ingestão desse carboidrato, fontes de carboidratos boas, batata doce, né, que o pessoal da musculação, a marombada gosta bastante, pão integral, os cereais integrais são bem legais, e é bem importante o nosso pós-treino, nosso pós-exercício, pós-corrida. É bem importante a gente fazer alimentação também depois. A gente vê muita coisa errada, o pessoal só come uma frutinha depois da corrida, depois do treino, e não, a gente tem que
fazer a introdução também das fontes proteicas depois do exercício físico, que é muito importante, reparação de dano muscular, tecidual. Então a gente tem que fazer também a alimentação de proteínas, ovos, peixes, carnes, as carnes brancas, que também são bem importantes. A gente tá vendo um pessoal aí, ó, super empolgado, malhando, mas fazendo alongamento. O alongamento, ele também não pode ser deixado de lado em hipótese alguma, né? Sim, é importante. É importante a gente estar fazendo o alongamento após o exercício, como forma de voltar as nossas fibras para o local correto, né? Elas estão contraídas. E também é importante, em algumas modalidades até, a gente estar fazendo o alongamento antes. Claro que fazendo ele de forma mais leve, não forçando, não fazendo treino de flexibilidade. Você não pode sentir dor durante o alongamento, como forma de próprio aquecimento. Isso pode me prejudicar se eu não fizer um antes ou depois dessa forma? Eu posso estirar um músculo, fazer algum dano ao meu corpo por não estar alongado? Com relação aos estiramentos, eles são mais decorrentes a você não estar aquecido o suficiente, principalmente em dias frios. Se você tiver com o corpo muito frio, não tiver aquecido e você começar a fazer uma atividade um pouco mais intensa, pode ocorrer o estiramento, mas sim, é importante, o alongamento ele é fundamental, assim como a resistência, assim como força. Então são todas as capacidades importantes que a gente precisa ter. Em questão de quem tem problemas na coluna, quer se exercitar, mas aí tem que cuidar com exercícios de impacto. Não só coluna, né, Stephanie, mas também acho que joelho, essas coisas que é melhor evitar. A natação é uma boa opção, ela tem um resultado tanto em queima de caloria como para aeróbico para o organismo? Sim, a natação ela acaba sendo usada para pessoas com problema de impacto como forma também de melhorar os quadros de dor. Porque só o fato de você estar na água, você já tem um relaxamento do seu corpo. Então, o quadro de dor, ele acaba melhorando. Mas isso não quer dizer que você não tem que fazer fortalecimento muscular. Até para quem tem problemas de coluna, como hérnia de disco, é importante sim estar fazendo um fortalecimento. Tanto a musculação quanto o pilates são importantes também. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto. É legal sim você fazer a natação, mas é importante você fortalecer a musculatura. Porque é ela que vai tá te dando suporte. Muitas vezes você consegue regredir esse quadro. E encontrar a melhor forma para não se machucar, né? Lu, natação, aí como é que a gente faz? Come antes também ou tem que dar um período maior? Porque senão eu já fiz natação e realmente era uma coisinha estranha. Você comer, se demorasse, se fosse logo perto, não fazia muito bem, não. Come antes de qualquer exercício físico, seja natação, seja musculação, seja corrida, a gente lembra que a gente tem aquela janela de 1 a 2 horas. Natação é diferente dentro da água, mas ainda assim a gente precisa tá se alimentando antes, né? É uma energia que a gente está gastando, é um treino intenso de natação, então a gente precisa estar fazendo também a alimentação, super importante. Pré-treino, pós-treino também. E aí os mesmos alimentos que você falou para os outros exercícios. Fontes alimentares, claro, isso também vai depender do tempo de natação, quanto tempo, né? Mas as fontes alimentares de carboidratos de médio a moderado índice glicêmico são bem interessantes, como eu falei. E depois, é claro, fontes de proteínas, fontes proteicas, o carboidrato também é bem interessante, é bem legal a gente estar consumindo após treino de natação. Também. E aí eu pergunto pra vocês, sabe quando a pessoa começa a fazer o exercício, começa aquela dor aqui do ladinho? Sim. Eu não sei se é baço, o que é que dói, eu sei que aquilo dói. Aí a pessoa já fala, não posso fazer exercício. O que é isso? Por que isso acontece? É comum? Ela é uma forma de fadiga muscular. Se a gente começa um exercício e acaba acelerando muito ou a gente não está condicionado o suficiente para suportar, é um pouco de falta de oxigênio, a gente entra em contratura e acontece essa dorzinha ali no baço, bem comum. Mas não precisa se preocupar. Não. É falta de condicionamento. É importante você insistir e condicionar cada vez mais que essa dor ela vai cessar.
Então, tá bom. Meninas, nessa semana que aí a gente celebra, então, o Dia Mundial ou Nacional, que eu esqueci? Dia Mundial. Mundial da Atividade Física. É mundial, o mundo inteiro fazendo exercício. Queria que vocês deixassem um recadinho aí pra quem tá em casa, pra de repente começar aí uma meta. Não é 1º de janeiro, mas sempre é tempo da gente botar o corpo pra mexer e comer direitinho, né, Lu? Verdade, verdade. Gente, vamos tentar estimular ali novos hábitos alimentares, tá? Novos hábitos alimentares e novos hábitos de saúde também. Exercício físico e alimentação, sempre os dois vinculados. A gente também tem um convite para dar para vocês. Por favor. Essa semana é a Semana Mundial da Saúde. Isso, dia 7 de abril. E em comemoração a essa data, a gente criou uma semana toda voltada à saúde, exercício físico e alimentação. Ela se inicia hoje com o ciclo de palestras às 19h30 no espaço Neumarkt Mais, ali no Shopping Neumarkt. São 3 dias de palestra, então hoje, amanhã e quinta-feira a gente espera vocês. As inscrições, elas podem ser feitas através de um site. A gente pode estar deixando o link pra Gi. Beleza, a gente mostra lá no Facebook. Olha aí, que bom incentivo pra gente começar a se exercitar. Meninas, obrigada por hoje. Obrigada. Vamos ver se a gente começa também. Obrigada, Gi. Obrigada. A gente se vê amanhã, eu espero você. Até lá.